Boa noite, pessoal. A gente vai começar a live daqui a pouquinho, 5 minutos no máximo. O nosso convidado Alessandro Baraldi estará aqui para a gente discutir temas bem profundos sobre recolocação, carreira, tudo que você precisa saber, né? Mas de fato com profundidade, né? Então é um momento bem importante para a gente. Obrigado pela receptividade de todos aí. Fala, Peixeiro, como vai? Noemi, um monte de convidado legal. Mais 3 minutinhos, o Baraldi vai entrar. 19h59, mais precisamente. E quem tá de vinho aí? Eu tô com vinhozinho aqui, né? A vantagem dessa live é que a gente vai fazer num tom diferente, num tom de happy hour, sem pressão, onde todo mundo pode perguntar tudo. Os bastidores do Headhunter com o Alessandro Baraldi. Daqui a pouco, fala Cássio Salles, grande parceiro, cliente da trilha. Um prazer você estar aqui. Luiz também. Muito obrigado pela presença de todos. E brinde à saúde de todo mundo, que hoje a gente precisa de saúde. Oi, Flávia Okamoto, minha cliente, parceira, obrigado por entrar. E agora sim, Alessandro Baraldi está aqui conosco. Tudo bem, Baraldi, meu parceiro? Fala, Bruno. Eu quero saber se você está tomando vinho. Eu estou tomando um vinho aqui para te acompanhar. Saúde. Saúde a nós. Deixa eu Muito te, obrigado pelo seu tempo. deixa eu te fazer uma pergunta. Você está no ar livre? Não, eu estou dentro de casa. Porra, de japona? O negócio deve estar... Mas tô com a varanda aberta aqui, com a janela aberta. Tá vindo frio, 11º andar, não é fácil não, cara. 17 graus em São Paulo, amanhã vai esfriar mais. Muito bom, muito bom. Bom revê-lo, Vazê. Quem diria, né? Nós, nos dias de hoje, combinarmos um happy hour virtual, né? Puxa vida. Exatamente, Baraldi. E você sabe de uma coisa? Não é à toa, né? Quando a gente se conheceu, não sei se você lembra, já faz um bom tempo, né? Assim, não faz anos, Sim. mas a primeira vez foi numa visita, eu visitei sua consultoria e a gente teve muita sinergia, né? Embora fazendo, assim, trabalhos opostos, entre aspas, mas a gente sentiu uma sinergia muito forte nos nossos valores. E isso é o mais importante, né? Na vida. Conhecer pessoas que compactuam com os nossos valores. E você é uma delas. Obrigado pela tua disponibilidade em falar com o pessoal, com o público da trilha, com o seu público, né? Eu acho que vai ser uma noite muito legal, muito agradável. Pena que a gente só tem 1 hora aqui no Instagram, mas também se não der tempo a gente renova aqui, entra de novo. O importante é a gente realmente ter profundidade agora nesses temas que a gente vai falar, e é isso, tá? E obrigado pela tua disponibilidade aí, Baraldi. Não, imagina, eu que te agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui conversando contigo, com teus convidados, com convidados que eu também tive a oportunidade de estender esse convite. Acho que é importante, né, Bruno? Quando a gente pensa em formar uma parceria, a gente precisa compartilhar das mesmas ideias, dos mesmos valores. Eu acho que se não tiver uma sinergia nesse sentido, a parceria não faz o menor sentido, né? Então, e acho que a gente tem áreas complementares, né? Então, isso também é importante.
Então, vamos aí fazer esse bate-papo. Acho que é importante também deixar claro para todo mundo que a ideia desse bate-papo, desse happy hour, é fazer com que vocês possam interagir, fazer com que vocês possam mandar perguntas, tirarem suas dúvidas. A gente não quer fazer disso aqui um bate-papo só entre mim e o Bruno, pelo contrário. Então, fiquem à vontade em participar e aquilo que a gente puder responder. Ontem, só para dividir com vocês uma experiência de uma live, eu estava conversando com a Andrea Vacchiano, nós ficamos 1h40, então a gente interrompeu a primeira e a gente foi para a segunda, e o pessoal que estava nos acompanhando nos seguiu, então foi assim um bate-papo delicioso. Espero que a gente possa fazer desse a mesma coisa. Legal. Apenas para apresentar o Baraldi, né? O Baraldi, ele é um headhunter, tá? Trabalha já headhunter com mais de 15 anos de experiência, atendendo empresas nacionais, multinacionais, empresas de médio, grande porte, boutiques, enfim. E o Baraldi tem uma característica muito forte, que é atender de forma customizada as empresas, né, no processo de recrutamento. Baraldi antes foi executivo, né, antes de realmente abrir a ABM Search, e passou em empresas como Gillette, enfim, outras multinacionais também. Eu aproveito já, Baraldi, para começar a te provocar um pouco e a gente discutir um tema muito importante. Muita gente não sabe a diferença dos nossos trabalhos, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. A diferença do outplacement e do teu trabalho como headhunter, né? Muita gente ainda confunde. Muitos executivos chegam para mim: Bruno, eu quero contratar um serviço de headhunter da trilha. Eu não vendo serviços de headhunter, né? O headhunter, ele trabalha para a empresa, diferentemente do outplacement, né, e do processo de job hunter que trabalha para a pessoa física. Você pode falar um pouquinho do teu trabalho, Baraldi? Como que você trabalha com as empresas? Quando é que uma empresa pode contratar um trabalho da ABM Search, né? Até para explicar para o público aqui a diferença dos dois lados. Muito bom, Bruno. É verdade. Até os candidatos, de maneira geral, tendem a nos procurar também para contratar um trabalho de um headhunter para pessoa física, né? E via de regra, esse trabalho não é feito para pessoa física, a gente trabalha para pessoa jurídica. Acho que o outplacement, como tradução da palavra de recolocação, né? Ele é feito para aquele profissional que está num processo de transição. Normalmente, as consultorias iniciaram esse trabalho quando as empresas vaziam o processo de desligamento do seu colaborador, e aí com uma preocupação muito grande de como esse colaborador ia ao mercado, fazer o processo de recolocação, se contratava uma consultoria para auxiliá-lo nesse processo. Então é um processo que acho que você pode contar melhor, mas de auxílio desde a primeira etapa de elaboração do currículo, ajudá-lo a todo esse entendimento de como é o mercado, a criação do networking, etc. Esse eu vou deixar mais para ti, que essa é a tua área de expertise, né? O nosso trabalho, assim como o meu e de todas as consultorias que a gente tem no mercado, ela é de atender a empresas, ou seja, é um trabalho numa relação 100% B2B. Então, em qualquer momento, independente do porte, a empresa que precisa contratar um profissional, ela vai buscar o auxílio de uma consultoria para fazer esse processo, né? Então, ainda que a empresa tenha uma estrutura de talent acquisition, a depender do volume de contratações que ela tem, ela precisa de suporte e precisa de gente especializada, ou seja, gente que transpire isso o dia inteiro. A gente tem expertise para fazer isso, não só do ponto de vista de ferramental, mas também de networking e de mercado, né? O que acho que uma mudança que, quando eu entrei há 15 anos atrás, se buscava e começou a se fazer isso, de trazer profissionais para a condição de hunter de mercado. Então, eram profissionais que vinham de uma cadeira executiva de uma determinada área para contratar para essa área. Então, você está falando de um hunter que vem de uma área, um exemplo, de uma área comercial,
trabalhou, eu trabalhei em Unilever, trabalhei em Gillette, depois eu tive uma carreira na área de operações, supply chain, no segmento de oil and gas, tive uma carreira internacional, e quando voltei ao Brasil foi que eu ingressei no segmento de consultoria. Então você está conversando com gente da tua área, e então acaba sendo um bate-papo de igual para igual, né? Lógico que a gente também vai aprendendo a recrutar para outras áreas, né? Poucas consultorias acabam tendo uma estrutura para serem segmentadas ou por negócio, por setores de mercado, ou por áreas de negócio. As outras tantas consultorias como a nossa, que somos boutiques, a gente acaba tendo um perfil híbrido, então a gente também acaba tendo condição de atender outras áreas, como finanças, RH, áreas das quais eu nunca tive a experiência como profissional. Perfeito. Então esse é um pouco acho que do entendimento, né? Muito, muito mesmo, tá? Eu acho que foi importante para a gente separar o joio do trigo agora. Agora eu já entro numa pergunta mais assim de mercado mesmo, sobre o olhar do Headhunter, sabe? Sobre o teu olhar. Por exemplo, você comentou que você trabalhou na área comercial, né? A área comercial pode ser um especialista em B2B, ele pode trabalhar com público B2C, ele pode ser especializado em venda direta, indireta, via canais de distribuição, varejo, atacarejo, atacado, enfim, etc, etc, etc. Muitos profissionais chegam para mim, Bruno, eu quero mudar de área. Eu cansei de trabalhar com B2C, quero trabalhar com B2B. Essa migração, ela é simples de fazer, Baraldi? Essa é uma dúvida que eu acho que todo mundo que está aqui na live pode ter. Ela, no meu ponto de vista, exige muita estratégia, né? Exige muito estudo, muito conteúdo e muita reflexão também dos próximos passos. Uhum. Eu queria assim que você respondesse essa pergunta sobre o teu olhar, o olhar de quem está recrutando para a empresa. Olha, Bruno, é uma pergunta difícil de responder. O que eu gosto sempre de colocar de forma muito clara é que não existe regra, depende, cada caso precisa ser analisado de forma muito específica, né? Acho que depende de alguns fatores, né? Então, quanto tempo você já tem de experiência no determinado setor de mercado? Alguns setores de mercado conversam com outros. Na área comercial, especificamente, a gente tem muito particularidades de canais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de modelos de distribuição, eu consigo tirar gente de operação de alimentos que tem uma experiência no indireto muito grande e levar para lubrificante, por exemplo, que tem uma operação muito forte através do distribuidor. O inverso, às vezes, não é verdadeiro. Então, depende muito do estágio que esse profissional atingiu na carreira, do tamanho da cadeira que ele já tem, né? Eu costumo dizer que as movimentações sempre no início de carreira, elas são mais fáceis de você fazer, porque você ainda está numa condição de construção, nível salarial. Assim, depende. Acho que é difícil te dar uma resposta agora que possa atender a todos que estão nos ouvindo de forma específica e se criar uma regra dizendo, não, é assim que funciona. Não, vai depender de caso a caso. O que eu acho precisa se avaliar o setor que ele está é muito importante. Então, vou dar um exemplo que eu gosto de citar bastante, né? Quando a gente fala de bens de consumo e varejo, né, bens de consumo atende o varejo. E varejo é o principal cliente de bens de consumo, né, um dos principais canais. Quando você olha o varejo gosta de trazer gente da indústria, né? Então, o inverso nem sempre é verdadeiro. Então, quando você, mesmo em um determinado nível, eu vejo tenho vários colegas que estão no Dia, entre outras redes, que saem de uma cadeira pesada, robusta, de área comercial, e vão para a área comercial do varejo negociar. Ele não vai mais vender, ele vai negociar com a indústria. Então, ele passa a exercer uma condição de comprador. Então, ele continua exercendo a condição comercial, os skills de negociação, mas ele não está mais vendendo, né? Ele não está atendendo o cliente, ele está recebendo a indústria para negociar e comprar da indústria, né? Então, ele cuida de abastecimento. Então, quando eu vejo o inverso, se eu tiver uma cadeira nesse mesmo nível, para atender indireto, ou para atender o key account, ou para atender o médio varejo, enfim, e eu for buscar alguém que só tem experiência do varejo, ainda que sejam de grandes contas,
o varejo, o bens de consumo, a indústria torce muito o olho. É difícil de você convencer. Vai depender muito da cabeça do gestor, o quanto ele entende que os skills que esse cara tem são muito bons. E ele vir do varejo, ele traz um entendimento também de negócio que agrega muito para a indústria. Né? Mas vai depender muito da cabeça do gestor. Eu acho que esse é o principal... E esse paradigma vem mudando. Né? Eu lembro de um case, ela chama Mariana. Ela está hoje nos Estados Unidos, ela entrou na Nivea. Eu lembro um processo que eu estava conduzindo para uma empresa multinacional, ela só tinha experiência de Carrefour, ela era bárbara, era um avião. Não contrataram ela porque ela só tinha experiência de varejo. A Nivea comprou o passe dela, bom, ela foi expatriada. Eu tenho um caso também do Júlio, que é um cara que a gente contratou lá no Nordeste, ele só tinha experiência de varejo, mas era um cara em início de carreira. Hoje ele está numa condição alta dentro da Nivea. Aliás, acho que ele já saiu da Nivea, ele está numa outra indústria. Então, assim, depende muito do outro lado e entender que esse perfil agrega muito. E embora a gente tenha essa resistência, né, da gestão das empresas, né, Baraldi, assim, me vem muito na cabeça a indústria farmacêutica, né, que a gente sempre fala, quem trabalha em farma é difícil sair de farma ou é difícil entrar em farma para quem não é do segmento, mas eu acho que isso também está mudando aos poucos. Eu acredito que em marcha lenta, mas a gente ainda está numa caminhada boa, mas exige essa estratégia, tanto do profissional, de olhar para a carreira dele, né, e entender se de repente assim, ele está dentro da empresa, ele pode fazer esse movimento para a área de atuação que ele deseja. Eu acho que essa seria a melhor receita, né, sem considerar todos os casos. Claro que cada caso é um caso, como você mesmo falou, mas se eu pudesse dar uma dica, eu acho que primeiro olhar para a empresa que ele está atuando, né? Onde que eu poderia me movimentar aqui para alcançar o meu desejo de carreira, né? Fazer uma movimentação externa, né? Fazer essa mudança fora do mercado, ela é mais complexa, exige mais estratégia e vai depender muito da cabeça do gestor que estiver contratando, com certeza. Ótimo. Agora, Baraldi, me fala um ponto, assim, eu queria colocar... Tem acho que um convidado que está aqui, o Aprendendo RF Fuji. É o Rodrigo Fuji, o Cazu, o meu cunhado. Oi, a gente vai entrar nesse tema, viu, Fuji? Fica tranquilo, a sua pergunta vai ser respondida mais lá na frente. Joia, joia. E eu queria agradecer também todos que estão entrando, né, e acenando, enfim, eu já queria agradecer, né, eu estou com o Baraldi aqui, o Red Hunter da IBM Search, e a gente está falando muito de carreira, né, acabamos de falar um pouco dos riscos de movimentação para outros segmentos, para outras áreas de atuação, e agora eu chamo a atenção, Baraldi, para um tema muito polêmico, né, entrevista, né, parece simples, mas a entrevista num processo seletivo, ela é crucial para você converter o teu perfil em sucesso, né, em recolocação. Como que você enxerga, qual o seu olhar sobre esse candidato? Como é que ele tem que se posicionar numa entrevista, né? Muitas vezes a gente fala assim, você tem que ser você mesmo na entrevista, você tem que ser genuíno, original, legítimo. Isso funciona, de fato? Eu queria que você, né, abrisse os bastidores do recrutamento para falar para o pessoal o que de fato acontece, né, atrás das cortinas aí. Você sabe que essa é a... deixa eu só salvar eu vou te responder, deixa eu só salvar um negócio aqui. Pronto. Que aí eu consigo, numa próxima... Foi. Bruno, veja, acho que essa é uma pergunta boa, porque a gente ouve... eu tenho visto... aliás, eu tenho participado como ouvinte de várias lives aí. Eu acho que trocou sem querer. Tá bom. Desculpem. Não, imagina. Eu tenho participado de várias lives, de todos os temas, de todas as frentes, e uma das coisas que a gente ouve já há muito tempo, né, de que na entrevista você precisa ser você mesmo, né?
E é interessante essa colocação, porque esse, na minha visão, é exatamente o momento em que você mais se dissocia de você. Né? Afinal de contas, você está sentando para ser avaliado. Né? Você vai ser avaliado por uma ou mais 2 ou 3 pessoas. Então é difícil ser você mesmo num primeiro contato. E a pergunta é, o que é ser eu mesmo, né, numa entrevista? É difícil, é muito complicado. Eu acho que o primeiro ponto que a gente espera, né, e aí talvez eu vou falar um pouco de mim, Baraldi, eu acho que a preparação para aquele momento ela é muito importante. Né? Então, às vezes o candidato está vindo, ele já sabe qual é a empresa que ele está participando, ele sabe um pouco ele já sabe qual é a consultoria que ele vai conversar, ele sabe um pouco da posição, ou seja, a gente não traz um candidato para conversar para uma posição sem nenhuma informação. Ele tem alguma informação. Então, acho que ele pode, em cima dessa pouca informação que ele tem, tentar depurar um pouco mais. Estruturar um pouco esse storytelling dele é importante. Eu, por diversas vezes, já tive candidatos que me ligam ou me mandam um WhatsApp. Pô, Baraldi, eu lembrei daquela pergunta que você me fez em relação a exemplos de conflito. Eu lembrei de um agora, posso te ligar? Ou eu tenho um... Falo, bom, percebe? Então, acho que essa busca daquilo que a gente vivenciou na carreira, e aí entra um entendimento que eu acho que esse que é o trabalho que a trilha faz, né? É de ajudar esse profissional a entender um pouco o que cai na prova, o que vão pedir para você trazer exemplos. Por exemplo, uma posição de gestão, é difícil não falar em conflito, é difícil não falar em influência, é difícil não falar em relacionamento, é difícil não falar em resultado. Então vamos resgatar, vamos olhar um pouco lá atrás quais são os exemplos bons e ruins que eu tenho. E como é que eu conto? Porque não basta só encontrar os exemplos na minha gaveta. Como é que eu conto eles? Como é que eu faço eles serem interessantes para quem está me ouvindo? Como é que eu edito eles de uma forma interessante para o consultor ou para a empresa ouvir? Então, acho que todo esse preparo ele é muito importante, porque você acaba montando o teu discurso muito alinhado com as competências que o mercado exige para aquela posição, para o nível que você está buscando. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bastante importante para quem está nos ouvindo, e esse é um trabalho que eu também faço num trabalho de coaching. A gente, às vezes, está numa primeira etapa fazendo um mapeamento, né, de entrevista, de entendimento do profissional. Pô, me conta quem é você, me fala de você, etc. Bom, é como se eu perguntasse, me conta no que você é bom. E no final, de forma muito provocativa, eu faço uma pergunta, puxa, a gente está aqui há 1 hora conversando, me conta qual é a tua melhor habilidade. E por incrível que pareça, essa é uma pergunta que gera um choque, Bruno, porque o olhar ele vai buscar a resposta. E um exemplo é, poxa, Baraldi, eu sou analítico, sou bastante analítico. Eu falo, poxa, que legal, mas nessa 1 hora que a gente está conversando, em que momento do teu discurso você verbalizou, você deixou claro que você é analítico? Pois é. Então, isso assim, acontece com muita frequência. Então, de 2 uma, ou ele é muito analítico de fato, mas ele não, então ele gastou 1 hora do tempo dele ali e não falou no que ele é bom. Ou ele não é analítico e não veio à cabeça dele algo porque ele também não estava preparado para aquela pergunta. Né? Então, a ideia, acho que para quem está nos ouvindo, não existem perguntas que vão... essa pergunta vai... Não, cada consultor tem uma maneira de entrevistar. Mas o que é fato o que a gente quer saber são coisas muito parecidas. O que a gente quer investigar do candidato é o que o cliente está buscando. E o que o mercado está buscando para aquela posição. Né? Então, dificilmente a gente fala hoje das competências atuais. Então, não dá para dizer que não precisa ter orientação para resultado, não precisa ter habilidade de gestão de conflito, gestão de crise, enfim, são várias as competências que a gente pode elencar aqui, que de 2 uma, muito provavelmente você as tem. O ponto é, em que nível eu estou dessas competências? Em algumas eu estou muito bem avançado, outras talvez nem tanto. E eu acho que esse é um pouco do contexto que a gente chama do preparo para a entrevista e que eu acho que é importante
e que é difícil ser eu mesmo, porque eu estou sendo avaliado. É como se eu estivesse indo conversar com, sei lá, com uma figura icônica de mercado, com a Bíblia Diniz, para uma posição, vai dar frio na barriga, é natural. Natural, mas o que quebra esse frio é, cara, eu estou preparado. Eu já mais ou menos sei qual é o discurso que eu tenho que apresentar, o que eu posso falar. A gente fala um pouquinho, né, da apresentação de quem eu sou. Essa é uma outra pergunta extremamente importante. O quem eu sou é o que não está no currículo. Me conta de você. Cara, eu falo que essa é a pergunta que é meio caminho andado para uma contratação. Quando a gente fala da gente, conta um pouquinho da nossa história de vida, deve ter muita história. Vamos resumir ela em 2 minutos, 3, né, para você poder contar quem você é e deixar claro um pouco do teu perfil, porque também é importante, e aí sim entra um pouco ser você, porque não dá para enganar quem vai te contratar, né, dizendo que você é adaptável a qualquer tipo de cultura. Não, não é bem assim. Mas acho que essa é uma pergunta que muitos gostam de fazer, né, que é entender quem é que está aí do outro lado, e a gente sente muito essa carência, às vezes, de um pouco de história. Me conta a tua história de vida. Eu gosto disso, acho bacana entrar nesse contexto, sabe, Bruno? Claro, cada vez mais, né, Baraldi? Baraldi, deixa eu comentar aqui, na verdade, fazer uma pergunta da Luciana José, da Lulux, né, Lu? Obrigado aí pela presença, Lu. Minha cliente da trilha, parceira. A Luciana eu conheço desde a época da Microsoft, né? Eu acho que mais de 20 anos já. Ela colocou o seguinte: vocês levam em conta essa dissociação que você coloca, tá, Baraldi? Essa dissociação da pessoa no momento da entrevista ou não? Você leva em consideração? Essa é a pergunta da Lu. Como assim essa dissociação? Se a gente entende que o candidato está no momento de desconforto? Eu acho que a pergunta que ela fez é o seguinte: o quanto você valoriza ou não, né, quanto tem de peso essa dissociação que ele faz. Ou seja, você já sabe que ele vai fazer essa dissociação, né, para poder ter um discurso de entrevista mais alinhado. É isso, A Luciana falou que é isso. Veja, o que eu li da pergunta dela é o quanto a gente deve contar da vida pessoal. Quando eu me refiro à dissociação, Bruno, é como se eu tivesse... Eu estou sentado na frente do interlocutor e quando a gente fala que você precisa ser eu mesmo, esse é o momento que eu mais acabo saindo de mim ali. Quem sou eu ali para conseguir me mostrar muito à vontade? A gente fica muito desconfortável com esse momento. Acho que respondendo a pergunta da Luciana, acho que você tem que contar aquilo que faz parte da tua história e lógico que a gente não quer em nenhum momento dar tiro no pé, né? A gente não quer trazer a nossa história, a minha, de todos nós, a gente tem altos e baixos, né? Mas eu também não posso só trazer os altos sem contar as derrapadas que eu dei, porque são nas derrapadas que eu mostro que eu sou humano, que eu mostro que eu aprendi, que eu mostro que eu cresci, que eu mostro que eu também tive problemas, ou enfim, que eu sou ser humano. Então, eu acho que essa história ela é bonita e ela conecta a gente, ela cria, no momento da entrevista, a empatia. Você pode perceber que nesse momento, quando uma história... Eu costumo dizer que uma história de vida bem contada, ela é meio caminho andado. Você muito provavelmente vai ter do teu interlocutor uma empatia, dizer, cara, eu também passei por isso. Poxa, que bacana, olha que legal. Pô, bacana vai conectar, isso. Vai conectar. É o momento em que eu ouço que você, sei lá, com 10 anos, precisou trabalhar na feira com teu pai, porque não tinha comida em casa, e você foi ganhar o seu dinheiro, e você foi aprender a vender. Pô, isso faz parte da tua história? Conte. Né? Não, dá para dizer que você tocava a campainha, sei lá, apertava o botão, dá para contar milhões de coisas. Aquilo que faz parte da tua história, tanto boa quanto ruim, vale muito a pena contar. Isso conecta as pessoas. Tem que ser honrada e tem que ser reproduzida. E as empresas querem saber quem são os candidatos. Cada vez mais. Não é um teste psicométrico que vai dar essa informação quando você tem verdade na tua história. Muito bom, Baraldi. Se você me permite, Baraldi, eu posso fazer uma pergunta aqui de uma convidada? Claro. Da Eva, minha parceira sócia da trilha.
a idade é uma barreira, Baraldi, a partir dos 45 ou 50, ela falou, para você ser sincero, com muita sinceridade, existe barreira aos 50 anos, Baraldi? Pergunta difícil, hein, Baraldi? Eu também não vou responder nem que sim, nem que não, porque depende. Vou dar um exemplo. O Barcelona contrata um centroavante aqui do Brasil de 30 anos, 35 anos. Pois é. Então depende. O que eu acho de novo, para quem está, eu estou com 46, tenho colegas, eu acho que a gente tem que estar preocupado o quanto eu estou preparado para o que está acontecendo, só isso. O mercado vai ter oportunidade. Eu sempre uso essa analogia de a gente também não pode só querer trabalhar a vida inteira em empresas de primeiro escalão. Né? Eu quero uma multinacional. A gente precisa entender que a carreira ela é uma curva que em determinados momentos, para todos nós, né, executivos que saem de cadeiras pesadas, eles já não conseguem mais, num determinado momento, manter o mesmo nível, não só de remuneração, natural, como também de cadeira, no mesmo nível de companhia. Qual é a carreira que ele tem? Ele vai para uma média. A gente vê muitos movimentos de executivos que estão numa carreira alta, gerencial, e que às vezes vão para uma cadeira de diretoria num primeiro momento, numa empresa de menor porte, porque querem ascender mais rápido. Então não tem uma resposta padrão, e não vai ter, Bruno. Nessa sua conversa, eu vou ter muito cuidado, porque não existe mesmo. Não dá para dizer não tem ou não tem. Depende, porque eu tenho visto muitos profissionais com 50 que vêm conversar comigo, estão bem fisicamente, estão extremamente atualizados, continuam ativos e competitivos. Eu acho que a pergunta a gente precisa devolver para o profissional. Como é que você está se vendo em relação aos teus concorrentes hoje, em relação ao mercado? Você está competitivo? Boa. Você está atualizado? Eu acho que essa é a devolutiva. Muito bom, Baraldi. Eu tenho aqui uma outra pergunta, mas como a gente vai entrar no tema de LinkedIn agora, é uma pergunta, eu não sei de quem foi, tá? Tem aqui uma do Cássio. Cássio, eu vou te responder da seguinte forma. A mesma história que você contar para mim, ela vai me encantar para poder seguir com você adiante num processo, e tenho certeza que a tranquilidade que você teve para contar para a gente, para nós aqui nesse primeiro estágio, você também vai ter num segundo. E muito provavelmente eu também, às vezes, faço algumas perguntas ou entro em áreas de interesse que são interesses do meu cliente. Eu preciso acertar, lembra? Então, eu também investigo com o meu cliente o que ele valoriza no profissional, o que ele está buscando. Então, isso também faz parte do meu hunting ground, do que eu vou buscar no mercado. Boa, ótimo, Baraldi. Vou entrar do LinkedIn. O LinkedIn não tem como a gente não falar, né, Baraldi, porque é a ferramenta que mais apoia os executivos no processo de transição, né? Então, não dá para passar despercebido. O LinkedIn tem muitas formas de você configurá-lo, né? Foto, perfil, fazer uma revisão estruturada. O LinkedIn é uma rede social, eu sempre falo isso, né? O LinkedIn ele não é um site de empregos. Por mais que você se aplique a muitas posições, as empresas compartilham posições lá, o LinkedIn ele é uma ferramenta que você pode compartilhar a tua marca pessoal. Bruno, né? Deixa eu só te interromper. Você viu o que eu acabei de postar aqui? Depois segura em cima 3, 4 segundos que ele vai fixar aí na barra para os nossos convidados. Vê se você consegue apertar esse snapper.co/foto@analyzer. Se você conseguir apertar, ele fixa. Pronto, fixado. Isso. Tá. Desculpa Joia. te interromper, era só para não perder De forma alguma. Então, eu queria te fazer uma pergunta minha, tá, Baraldi? O que é um perfil ativo e um perfil passivo no LinkedIn?
todo mundo que está aqui na live, com certeza tem LinkedIn, 99%. Então, essa deve ser uma dúvida também de muitos. E, assim, foto, né? Qual a melhor foto para colocar no LinkedIn? Eu acho que o pessoal tem essa curiosidade, né, de saber. E como você está na linha de frente, buscando, eu aposto que você busca muitos candidatos no LinkedIn, né? Só LinkedIn. Oi, só LinkedIn, tá vendo? Ó, então, qual é teu crivo aí no LinkedIn? Me explica um pouco mais. Bom, Bruno, o LinkedIn, e aí eu vou passar dados do LinkedIn, né? A última vez que eu estive lá, eles estavam com 40 milhões de usuários. Hoje, eu tive uma reunião semana passada com a gerente da nossa conta. Vem crescendo absurdamente em virtude aí da pandemia. O número... Ixi, o Baraldi, eu acho que saiu. Só um pouquinho, pessoal. Acho que caiu a conexão aí do Baraldi. Peço desculpas. Vou conectar ele novamente aqui. Caiu. Oi, Bruno. Agora sim, voltou. Opa, deu uma caída aí, mas... Desculpe, não sei por que caiu. Caiu, mas se levantou, cara, isso que importa. Então, só para não perder o raciocínio, então, dados do LinkedIn, acho que vamos pensar em 40 milhões de usuários e o LinkedIn enxerga desses 40 milhões, 75% deles são considerados passivos e somente 25 ativos. Então, só explicando um pouco melhor, o passivo é aquele que está lá com perfil, às vezes nem é um perfil que o LinkedIn chama de campeão, mas ele não interage, né? Ele não faz nenhuma atividade, ele enfim, ele é passivo. Acho que a palavra resume bem e classifica bem a atuação que ele tem dentro da rede. E já o ativo, ele muitas vezes até compra um plano do LinkedIn, ele consegue ter acesso a e-mails. Então, você percebe que ele já tem uma atuação de algumas ferramentas que o LinkedIn oferece para interagir, para gerar negócio, para se conectar, para mandar mensagem. Então, com isso, ele está com... E muito provavelmente esse que está ativo, ele está com um perfil mais bem elaborado, às vezes, né? Então, acho que quando a gente olha CV e LinkedIn, acho que tem aí uma importância grande dos dois comunicarem a mesma coisa. É muito comum da gente olhar o CV e a gente vê um CV, às vezes, que não está bem elaborado. Eu vou para o LinkedIn tem, às vezes, até muita informação ou quase nada informação. Né? Então, acho que a primeira etapa, e esse é o papel da trilha também, deixa eu colocar os dois na mesma página. Né? A diferença é que o currículo precisa ser mais resumido, o LinkedIn permite com que você explore mais as coisas da tua carreira, cursos, algumas fotos, matérias que dá para você colocar no LinkedIn, que no currículo eu entendo que não são necessárias. Né? O que eu compartilhei com todos, para que vocês possam... Esse é um aplicativo legal, ele faz um scanner da tua foto para que você veja o quanto a tua foto ela está compatível com uma foto que seria uma foto ok ao critério do LinkedIn. Né? Legal, agora, eu não sei se o pessoal está conseguindo fazer essa leitura. Estou conseguindo o pessoal entrar nesse Não sei link? se eles vão conseguir fazer ao mesmo tempo, porque estão participando conosco aqui. Mas, enfim, depois com calma façam. Mas a ideia é que a foto possa ser uma foto mais de cunho profissional. Né? Claro. As pessoas, às vezes, colocam fotos acompanhados, fotos que você... enfim, você não está num ambiente profissional e não é uma foto que, quando você olha, se você dissesse naquela foto, cara, que área trabalha esse cara? Ele é um cara... às vezes até de uma carreira jurídica, por exemplo, pela foto que ele tem, não me parece. Então a gente consegue, às vezes, e a foto, por incrível que pareça, ela é uma primeira imagem tua como perfil. E depois você vem com as informações que estão ali, que precisam retratar, Bruno, quem é você? Né? Exato. Ó, por exemplo, a Valéria já tirou nota 76, né, Valéria? Tá bom? Valéria Palacios. Muito bom, hein, Valéria?
Tá bom? A Valéria é nossa cliente, é uma executiva que vende agro, indústria química, e obrigado pela participação aí, Valéria. Val, chama ela de Val. E o pessoal, alguns conseguiram entrar, outros não conseguiram e devem e informaram que tem que sair do chat, enfim. Mas, o Alohin aqui, nota 94. Parabéns, nossa, top, hein? Esse aí, depois compartilha com o grupo o LinkedIn dele para a gente ver qual é a foto. Muito bom. Exatamente, exatamente. Ô, Baraldi, deixa eu entrar num tema agora que eu também eu entendo como muita polêmica, tá? Assim, de perfil, né? Muito se fala no digital hoje, né? O que eu vejo de vagas, oportunidade, solicitando requisito de... Você conhece digital? Pergunta até para o engenheiro mecânico se ele conhece digital, né? Tirando o clichê de lado, o que é um profissional digital? Né? Porque com a evolução da indústria 4.0, a gente tem aquelas 4 fases, né? A primeira fase lá da máquina a vapor, depois a era 2 a transformação já na linha de produção, rodismo, depois a gente chegou na década de 80 com a terceira era industrial, né? Computacional, e a quarta, de 2016 para cá, a quarta revolução industrial, que é onde se insere o digital, onde se insere a robotização, onde se insere a inteligência artificial, todas essas tecnologias novas que o mercado está exigindo muito dos profissionais, né? A gente na trilha tem muito acesso a posições, né, confidenciais, com os headhunters, com os RHs das empresas, e eu vejo muito isso no requisito. Tem que ter digital. Me explica um pouco isso, Baraldi, explica para o público, né? Como que você pode chamar atenção com essa competência, se forma, se não forma, se fazendo um curso de curta duração você consegue elevar o teu nível de conhecimento ou não, isso é bobagem, enfim. Queria que você se aprofundasse, por favor, nisso. Essa é uma pergunta difícil de responder também, viu, Bruno? Porque o digital Hoje é uma competência, difícil, né, Baraldi? Quem está nos acompanhando aqui, eu posso talvez falar um pouquinho até sobre mim nesse momento. A Juliana Belmudes, que também foi uma executiva de marketing, hoje é uma consultora, trabalha para o pequeno e médio empreendedor, para empresas, e eu te diria que ela é fera em digital, né? Ou seja, o universo dela é digital. Mas quando a gente olha para o profissional hoje de mercado, tá me ouvindo, Bruno? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Quando a gente fala do profissional de mercado, a gente está falando hoje no profissional com proficiência digital, né? Eu, talvez, não seja um cara, ou não era, estou me tornando, porque acho que a pergunta de mercado hoje é quem está sendo o responsável pela transformação digital na tua empresa, né? Se sou eu, no caso, como owner, um outro gerente da área de digital ou a Covid, né? E, sem sombra de dúvida, é a Covid. Né? E de várias empresas. A gente está sendo empurrado para ter que entrar no digital e ter que trabalhar dentro dessa condição de digital. Mas para o profissional, eu acho que dependendo da área que ele está, a gente sai de um digital e entra para um IoT, por exemplo, que é a internet das coisas que está dentro do digital. Mas são interações diferentes dentro do digital. Né? Uhum. Mas eu acho que o principal eu acho que um dado do LinkedIn, quando fala que 75% das pessoas que estão lá são passivas, a gente já percebe a deficiência que existe hoje dessa inserção, de fato, no digital de todos nós. Né? Seja por conta de formação e seja porque nós somos... Veja, uma coisa é ser usuário de digital, a gente não pode confundir. Exato. Né? Uma coisa é eu ser um cara que estou lá no Instagram, enfim, o Facebook, outra coisa deixa eu pensar em negócio através do digital. Exato, deixa eu pensar em estratégias de negócio
que convertam em resultado para o meu business através do digital, entender E como que ele funciona. Exato, exato. Que É ele consiga completamente diferente. conversar com os parceiros, com os stakeholders sobre isso. Né? E aí sim ele vai ser mais valorizado na empresa. Não é um designer, né? Não é um trabalho técnico de digital. É importante colocar isso. Né? A Vanessa Scabora é uma cliente nossa também, parceira, muito legal. Né? Ela colocou que é um excelente ponto, porque comunicação é muito importante. Como é que você comunica o digital também? Porque às vezes você tem essa formação, né, e você tem esse entendimento, mas como é que numa entrevista você coloca para o recrutador, para o headhunter, que você tem essa habilidade, né, de arquitetar os projetos utilizando essa competência? Isso é muito importante, é a forma também que você comunica, né? Só respondendo a pergunta do Kaique, sim, Kaique, precisa. Essa é uma outra exposição que você pode evitar. Qualquer rede social que você tenha hoje, ela tem travas de segurança e de privacidade para quem você quer mostrar o que você queira mostrar. Então, não dá para... o problema é que nesse contexto, Kaique, você muitas vezes, aliás, quem está, às vezes, muito exposto na internet com conteúdos, sei lá, no Facebook ou em outras redes que enfim, não são conteúdos muitas vezes adequados, esse cara nem segue no processo ou nem recebe uma abordagem, porque quando a gente vê a rede, fala, cara, não é o perfil do meu cliente. E posso falar para vocês, assim, isso já aconteceu. Né? E acontece, é normal. Não dá para dizer, mas como é que você sabe que eu tenho filho? Como é que você sabe que eu... Cara, tá no teu Facebook. Você acha que eu estou sendo invasivo? Não, engano seu. Eu não estou sendo invasivo, a rede está aí para isso. Quem está se permitindo... você pode me chamar de invasivo, mas quem está se permitindo isso é você. Vai lá no Privacidades e muda as configurações do Privacidade e não fique mais exposto na rede. Então, esse é um cuidado. Né? Mas muito bom. Um ponto, Bruno, que quando você conversa com as incubadoras hoje, Cubo, eu esqueci o nome a que tem da Telefônica, o maior gap que eles têm hoje é de contratação de profissionais com esse mindset digital. Exato. Né? Exato. A ponto hoje de estarem olhando profissionais fora do Brasil. E principalmente agora, o maior risco que correm os profissionais de mercado local é uma nova modalidade de trabalho daqui para frente que pode ganhar força e até regulamentação para isso, é de você trabalhar num outro formato e eu não preciso mais contratar caras locais aqui. Aliás, isso já acontece, principalmente para modelos de startup. Exato. Deixa eu aproveitar, Baraldi, vou responder aqui, que está na ponta da linha aqui, o Igor Cordeiro, né? Ele pergunta se a pós-graduações, mestrados, doutorados fazem a diferença, né? Para a escolha, enfim. Com certeza, tá, Igor? Na verdade, tem uma pesquisa na FGV que saiu há uns 2 anos atrás, uma pesquisa muito, muito bem elaborada, que a remuneração do profissional, né, com mestrado e doutorado sobe em torno de 25%. Olha só, mestrado e doutorado sobe 25%. E uma pesquisa na Trilha, dos assessorados Trilha, é que os profissionais que têm pós-graduação, ou seja, que não tem somente a graduação, o tempo de transição, ele diminui em 25% a 30%. Isso é um dado Trilha, tá? Então, sim, pode fazer a diferença, com certeza. Claro que hoje menos, tá? Se a gente olhar o mercado lá atrás, há 30 anos atrás, talvez o mestrado, o doutorado tinha mais peso no corporativo. Hoje, os cursos de curta duração, de formação mais assim rápida, pós-graduações de diversos níveis, remota, enfim, também fazem a diferença. Hoje você tem várias escolas que trabalham, por exemplo, a Conquer é uma escola que está fazendo belíssimos treinamentos e formando muita gente. Então, eu acho que dá para a gente abrir um pouco a cabeça, né?
para esse tipo de frente de estudo, não só ficar nas formações tradicionais, tá? Essa é uma dica que eu dou. Você quer complementar essa resposta, Baraldi? Bruno, acho que não dá para a gente imaginar você buscando no mercado uma cadeira de C-level, às vezes um executivo que só tem uma formação de ponta e não fez, e está parado com especializações ou sem um MBA, sei lá, 15, 16 anos. Né? Então, acho que é importante, primeiro que acho que tem um momento da carreira onde essa especialização ou MBA, após, elas se conversam. Né? Vazer por vazer não vai adiantar nada. E eu vejo também muito o direcionamento do que fazer. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Ô Baraldi, vamos falar muita gente perguntando sobre os skills pós-pandemia, né? Parece que a pandemia vai ser um marco. Eu não sei. Eu acho que muda muita coisa, mas também não é para tanto. Mas eu queria que você falasse. A pergunta do Cazu, do Rodrigo Fuji, nesse novo normal e novo mundo que se forma, quais skills que as empresas procurarão? E aí tem muita gente também aqui na live também perguntando sobre os skills, né? A gente já falou de digital, falamos também do mestrado, doutorado, o inglês nem se fala, né? Hoje é obrigatório para grandes empresas, multinacionais, mas o que mais? Como que você enxerga esse perfil novo? Se é que a gente pode colocar como perfil novo, né, Baraldi? A gente já discutiu isso lá atrás, e a gente tem que tomar cuidado, né? Essa pandemia ela não vai ser um divisor de águas 100%, né? Definindo um novo perfil, cientista da NASA. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o perfil ele vem se aperfeiçoando até antes da pandemia acontecer. Mas eu queria que você explorasse mais, tá? Olha, eu queria fazer uma provocação para quem está nos assistindo, porque esses últimos 2 meses, assim, a gente está tão carregado do ambiente pessoal, profissional, tanta mudança. Na verdade, de fato, são muitas mudanças, né? Mas eu queria perguntar para vocês o que de fato é novo, que não existia e que se criou agora, nesses últimos 2 meses, e que para nós é uma novidade absoluta, e que a gente está precisando... veja, existe uma diferença de uma ferramenta da qual eu não sabia usar, mas essa ferramenta já existia. Né? Então, essa é uma provocação que eu queria que vocês pudessem interagir, porque está se falando muito nesse... tem muita coisa nova. Eu tenho visto todos os formatos que nós estamos vivenciando, eles já estavam aí, de alguma forma, já quando você olha... ferramentas de comunicação, hoje Zoom, Teams, todas elas já existiam. Né? Não tem... Pois então, o que é o novo, né? Aí você fala... Aí você fala do e-commerce e não sei o que... Cara, tudo já estava funcionando, nós já éramos usuários de Rappi, como chama o outro? A Log? Não, Enfim, todos esses de comida, mas é um ponto só de provocação. iFood. Bruno, eu não sei se a gente vai falar de novos skills. Né? Eu acho que alguns skills se reforçam mais agora. Né? E a pergunta será que eu tenho esses skills agora ou não? Não dá para dizer que existe um novo skill que passa a existir agora, do qual também ele já não existia, já não era exigido, né? Eu acho que o principal, ou um dos... Isso aí, Ivan, iFood, é isso mesmo, Ivan. Eu acho que um dos principais, a gente está falando de gestão de tempo, né? Porque eu agora estou em casa, eu tenho minha família, então eu acho que essa condição de gerir bem esse tempo, e aí entra não só o meu tempo, mas se eu, na condição de gestor, consigo entender bem o time da equipe para fazer a equipe rodar bem, com algumas metodologias também que já existiam, né, de reuniões de início de manhã, onde você define o que você tem para fazer,
né, quais são os riscos que você tem naquela tarefa, e vai fazendo os follow-ups. Tudo isso já eram processos que já, em metodologia, já aplicadas. Né? Então, a adaptabilidade a tudo isso é outra. Uhum. Né? Ô, Baraldi, tá chegando muita pergunta também de entrevista, tá, remota, porque como hoje a gente está em casa, o profissional quer saber. Eu me posiciono diferente na câmera do que quando eu me posiciono presencial com você. É uma pergunta que, assim, tem umas 5 aqui perguntando quase a mesma coisa. Faz sentido essa pergunta porque o processo seletivo é o mesmo, né? A avaliação, em tese, você vai avaliar da mesma forma, acredito, você vai me dizer, tá? Então, qual é a dica ou, né, sugestão, ou qual o ponto que você gostaria de explorar quando o profissional ele é chamado para uma entrevista online? Oh, Bruno, as entrevistas online hoje, elas já estavam nas grandes empresas muito bem disseminadas, muito bem... eu até recentemente fiz um post no LinkedIn para provocar também um pouco, ver quem eram as pessoas que já estavam acostumadas a fazer esse processo de seleção, ou as etapas do processo através do vídeo. Uma boa parte me respondeu que já sim, e também uma outra parte dizendo que não tinha, todo o processo ele tinha sido até então presencial. Né? Muda um pouco, eu acho que eu me lembro que em 2011 nós fazíamos processos para a Nivea e viajávamos o Brasil inteiro. A melhor época de vagas, hein, Baraldi? Essa época era boa. Mas nós viajávamos, mas boa depois que eu tive filho, ela deixou de ser boa. Eu antes viajava eu me lembro de uma vez ter ouvido de uma aeromoça, acho de um comandante, dizendo que o avião não cai na turbulência. Cara, aquilo para mim soava como música quando tinha turbulência. Então eu dormia, podia estar fazendo a turbulência que fosse, eu não tinha a menor preocupação, mas depois que eu tive filho, isso mudou radicalmente. Né? Então, só de entrar no avião, eu já fico preocupado, pô, não precisava fazer essa viagem. Mas, enfim, mudou. A Nivea me impôs uma condição de não fazer mais essa viagem, porque a gente cobrava do cliente isso. E, na época, a gente começou a fazer por Skype. Então, foi também um desafio para a gente ter que fazer um processo com candidatos em Fortaleza, em Recife, todo por Skype, e ter que acertar. Né? Então, eu acho que aí entra uma habilidade, talvez, de quem está do outro lado, em interagir mais com o candidato, seja, num primeiro momento, em deixar o candidato mais à vontade, em não entrar direto, às vezes, no ponto, em fazer um quebra-gelo, em ter uma conversa um pouco dos primeiros 10 minutos que possa criar um rapport, né? Eu acho que isso é importante para deixar o candidato à vontade e, a partir daí, eu tenho certeza que flui. Mas lembra que o candidato também tem que estar preparado. O problema é que muitos gestores também não estão acostumados com essa dinâmica da câmera. Então, a entrevista, de fato, ela perde o calor que é importante do olho no olho, do aperto de mão, daquela dinâmica que você tem, daquele ambiente que a câmera, infelizmente, você vê que nós estamos numa possibilidade de áudio que você me interrompe, eu te interrompo. Nem sempre o áudio permite isso. Então, eu estou te interrompendo, a minha interrupção chega enquanto você está falando. Puxa, isso também quebra muito no vídeo. Então, isso também tem que estar bem calibrado. Sabe um ponto que a Vanessa coloca aqui, a querida Van coloca, que é a questão quando a entrevista é online, você não percebe, né, diretamente a cultura da empresa. Né? Assim, quando você vai para uma empresa, ser entrevistado presencialmente, você consegue respirar um pouquinho, né? Desde a recepção, do olhar da recepcionista. Então, eu acho que isso você perde um pouco. Ela tem razão, eu concordo, Van. E agora a gente vai acabar a live em 6 segundos, a gente volta. Tem muita pergunta para... Oi, Bruno. Poxa, agora tivemos que reconectar, porque tem muita pergunta ainda para a gente responder. Você conseguiu salvar? Consegui salvar. Aliás, foi uma pergunta de um seguidor, eu esqueci o nome dele, na primeira live, ele perguntou se vai estar salvo, tá? Pessoal, vai estar salvo. Vai, a gente vai deixar lá no Stories e depois a gente vai publicar no YouTube, né? Com a ajuda da Juliana Belmudes, é isso? A especialista. No canal da BM Search.
Isso, no canal da BM Search, entra lá. E então, legal que o pessoal está voltando aos poucos, né? É isso aí. A Daiane Potter também, nossa parceira. Obrigado pela contribuição, Daiane. Muito bom. A Damares. Tudo bem, dama? É isso aí. Baraldi, a gente estava falando da entrevista remota. Exatamente. Da percepção da cultura. Eu acho que foi um ponto muito importante que a Vanessa Mas como é que a gente quebra isso? Como é que a gente transforma isso na oportunidade e reverte a situação, Bruno? Acho que esse é um ponto legal de tocar. Esse é o momento que o candidato precisa entrevistar. Né? Esse é o momento do candidato saber quais são as perguntas certas. Como é que ele faz a pergunta? Esse também é outro ponto importante que eu vejo que em muitos processos é dada a oportunidade do candidato. Cara, você tem alguma pergunta que você queira fazer? E, puxa vida, não tenho, obrigado. E acho que é nesse momento, cara, muito provavelmente você deixou escapar aí uma grande oportunidade, porque a gente avalia muito as pessoas não pelas respostas, Bruno, mas pelas perguntas que elas fazem. Boa, muito bom, muito bom. Baraldi, eu esqueci de te perguntar o seguinte. Bom, acho que não. Aliás, se você me permite fazer um paralelo em relação a perguntas, né? É muito comum a gente, talvez muitos aqui que estão nos ouvindo, inclusive eu, nós fomos criados com uma máxima que dizia: não responda uma pergunta com outra. Né? Exato. E isso em metamodelo de linguagem, neurolinguística, completamente cai por terra, porque para que você possa entender exatamente o que o seu interlocutor quer saber, às vezes você precisa fazer 1, 2, 3 perguntas, porque lembre-se que numa pergunta existe a omissão da clareza da comunicação. Então ele também não está conseguindo ser claro no que ele quer perguntar. E muitas vezes você acha que entendeu, e isso acontece com muita frequência, e você responde de acordo com o teu entendimento, e você não calibrou exatamente qual foi a pergunta que foi feita, e aí tem uma distorção que a gente fala muito, né, que puxa, ele não respondeu o que eu queria ouvir. Sim, exato. Então fiquem à vontade de fazerem perguntas. Não, eu tenho uma pergunta aqui antes, que na verdade é de um seguidor, a Cobra Vai Fumar, o perfil dele. Curioso, né, o nome. Na visão de vocês, o LinkedIn está com algum problema no algoritmo? Apesar da configuração com as vagas do meu interesse, de vez em quando eu recebo propostas para carreiras técnicas ou fora do Brasil. Eu não sei, no meu ponto de vista não tem nenhum problema no algoritmo, né, Baraldi? Você está sabendo de alguma coisa? Não, eu de verdade não tenho essa informação. Achei o nick dele interessante, inclusive, né? A Cobra Vai Fumar. Então, o Cobra Vai Fumar, a gente depois você manda uma mensagem para mim que eu vejo, sem compromisso nenhum, o teu filtro aí de vagas, tá? O teu filtro do motor, do teu LinkedIn. De repente tem alguma configuração aí que não tá batendo, tá? Mas aí eu olho sem compromisso para você, tá bom? Conseguiram, o pessoal conseguiu interagir um pouquinho daquilo que era novidade ou novo, que é uma interpretação aí de todo mundo do que a gente está passando nesses últimos 2 meses aí? Eu acredito que sim, né? Vamos ver se eles respondem. Sim. Muito bom. O Fernando Peixeira, meu grande parceiro, executivo da área comercial, trabalhou em grandes indústrias e grandes empresas de logística. Ele pergunta o seguinte: como enfrentar e se posicionar em entrevistas hoje em um mundo de pandemia? Como enfrentar o vídeo? O posicionamento é o mesmo que o ao vivo? A gente já respondeu um pouco isso, né, Baraldi? Sim, já. Eu acho que sim. Não. A diferença que pode acontecer é de você, às vezes, não ter do outro lado um interlocutor
que seja friendly com você, que te ajude a quebrar um pouco o gelo. E aí cabe a você, talvez, criar alguma oportunidade para fazer esse quebra-gelo inicial, para você se sentir à vontade. Mas lembra de estar preparado, de se preparar com conteúdo, porque dificilmente Sim. você não vai bem se você estiver preparado para uma entrevista. Legal, legal, é Flávio o nome dele, né? Ah, o Flávio é cliente da Trilha. Nossa, Flávio, mas eu nunca ia descobrir que o teu nome, você era o Flávio com a Cobra Vai Fumar oficial, mas tudo bem. Ai, ai. Pessoal, vocês têm mais perguntas para a gente aqui? A gente fica à disposição, né? Eu acho que no primeiro bloco a gente fez, né, a gente discutiu bastante os temas de forma aprofundada, que foi o objetivo mesmo da live, e agora a gente está totalmente aberto aí para poder responder as perguntas de vocês, né? Deve ter alguma dúvida, algum ponto específico em recolocação, em processo de entrevista. Ô, Baraldi, eu tenho uma pergunta que pode ser uma pergunta do público. Como é que eu entro em contato com o Headhunter? Né? Porque o Headhunter, ele é um profissional, muitas vezes, que ele não é que é inacessível, não entenda mal, tá? Mas o executivo, ele tem dificuldade, às vezes, de conversar com o Headhunter. Como é que eu acesso? Como é que eu mando uma mensagem? Como é que eu converso com o Headhunter? Ele vai estar disponível para conversar comigo? Porque o Headhunter, ele pode ser o grande trunfo do processo seletivo de um executivo, né? De repente, você tem uma posição confidencial, né? Uma vaga específica, que aquele executivo tem totalmente o perfil. Como é que ele se vende para você? Como é que ele aborda? Como é que ele entra? Você pode falar um pouco? Essa é uma dúvida... Boa pergunta, boa pergunta. É uma dúvida minha, que pode representar outras perguntas aí, tá? Mas eu queria que você me dissesse isso. E Kaique, obrigado. O Kaique foi um dos primeiros colaboradores da Trilha, 2015-16. Olha só. Caicão, um abraço. Obrigado pelas perguntas, viu? A Tati aqui colocou... Eu concordo, Tati, é desconhecido, sim. E acho que essa está sendo o grande desafio para todos nós, né? Bruno, eu acho que aí começa, seja com o Headhunter ou direto com a empresa, ou direto com a garota que você tem interesse. Cara, você precisa chamar atenção. Né? Eu recebo abordagens, às vezes, pelo WhatsApp. A pessoa consegue meu telefone, às vezes meu telefone está disponível, ela manda para mim uma abordagem cara, não tem nenhum nome. Baraldi, recebi sua indicação do Pablo, olha só, do Pablo, queria poder entrar em contato contigo e mandar meu currículo. Tá bom, mas quem é Pablo? Então, assim, acho que algumas premissas precisam estar claras para quem está do outro lado, né? O consultor, ele acaba conhecendo muita gente. Então, eu tenho 15 anos de mercado, colegas meus às vezes têm mais do que eu. É muita gente. Então, falar do Pablo, puxa, eu posso conhecer 10 Pablos, mas, enfim, a abordagem ela precisa ser muito assertiva, Bruno. Né? Então, assim, esse tipo de abordagem não dá para responder. Então, assim, eu preciso ter o Hunter, nós temos como trabalho, né, eu lembro quando eu comecei em consultoria, uma das métricas que nós tínhamos era 10 entrevistas por semana. Elas podiam ser de processo ou precisavam ser novas. Isso fazia parte de métricas do Hunter. Ou seja, eu preciso fazer com que o mercado me conheça e preciso conhecer o mercado. Então, quando eu vou para um cliente, eu preciso saber quem são os profissionais que tem, quanto o mercado está pagando. Não dá para... E, ao mesmo tempo, também não dá para você estar no mercado e as pessoas não saberem quem você é. Então, essa relação de troca, a gente precisa conhecer gente todo dia. Então, isso faz parte do meu trabalho. Né? Agora, nós somos acessíveis, sim. Mas a abordagem precisa ser interessante. E a Dani está perguntando... na abordagem interessante não é só com o Hunter. É com quem eu quero chamar atenção. A Dani Araújo está perguntando, né, Dani? Eu vou fazer duas perguntas em uma. Ela fazendo o link com a tua pergunta, com a tua resposta, tá, Baraldi? Você pode explorar um pouco mais para a Dani
como seria essa abordagem mais assertiva? Boa, Né? boa. Essa é uma pergunta muito boa, Dani, parabéns. E a Dani também pergunta o seguinte, com a pandemia, vocês entendem que o número de oportunidades reduziram? Eu posso te responder, tá, Dani? Muito, muito. Todas as vagas estão congeladas no momento, todas, né? Quer dizer, nem nem não dá pra todas. usar. A gente não 98%. fala todas porque tem vagas que não congelaram. Mas Tem vaga aberta. Tem vaga aberta. Não, o que eu quero dizer é, o mercado, sim, ele sofreu uma retração enorme de vagas e a tendência agora é ir, semana a semana, reabrindo essas posições que estavam congeladas, tá? Infelizmente, algumas empresas vão cancelar vagas, infelizmente, mas algumas empresas vão descongelar as vagas, tá? Perfeito. Então, esse é um ponto importante, eu posso te responder, Dani. Mas a grande dica que eu dou, Dani, não tire o pé do acelerador nesse momento, né? Momento de crise, a gente já viveu várias crises, né? O Baraldi está aqui para ser prova disso. Ele pegou uma crise muito forte no governo Dilma, né? 2015, 16, 17, onde o número de vagas despencou. Mas as empresas sempre reavaliaram as posições. Eu vou dar um exemplo. A área financeira é uma área que chama atenção na crise. Muitos CEOs, muitos diretores de empresa, muitos empresários, assim, precisam contratar um financeiro bom, principalmente nesse momento, para otimizar custo, organizar os processos, para melhorar a qualidade do compliance, para uma série de questões, para diminuir custo, despesa, para a empresa ter mais performance. Então, a área financeira não vai congelar todas as vagas da área financeira? Não. Não vai. Né? A área comercial é uma área... As empresas precisam vender. Como é que faz? Então, assim, não tirem o pé do acelerador. Eu acho que é um momento crítico, é um momento que a gente está vivendo único, é uma crise muito pesada, muito forte, mas o mercado de trabalho vai reagir aos poucos. E aí, Baraldi, se você puder responder a pergunta da Dani, desculpa, me estendi, mas imagina. Foi necessário. Olha, Dani, existem duas, eu vou colocar para você em duas frentes o que eu chamo de uma abordagem talvez assertiva, né? Quando a gente fala da empresa, né, é como se eu visse uma posição que está sendo trabalhada, está lá no LinkedIn aberta para uma determinada companhia, está lá a posição, está lá o requisito da posição, e aí eu vou lá e eu aplico para a posição, eu dou lá o apply, ótimo, eu fiz uma etapa do processo. Né? Outra coisa, existe, depois vocês podem pesquisar, chama Pain Letter, que é uma tradução mais simplista, é uma carta de dor. Pain de dor, letter de carta. Né? Ou seja, eu posso, às vezes, eu posso ser mais ousado? Claro que posso. Eu posso tentar fazer uma conexão com o requisitante da posição, com uma abordagem diferente, dizendo, poxa, fulano, eu entendo o momento que vocês estão passando, que é um momento de change, mudança de cultura organizacional. Eu acabei de sair de uma transição onde eu passei meus últimos 3 anos liderando uma transição de cultura. Enfim, ou seja, eu crio conexão com a tua dor, com o meu expertise. Eu gero valor na minha abordagem. Né? É diferente de só aplicar. Então, assim, isso é uma abordagem que pode ser diferente? É uma abordagem que pode ser diferente. Ela funciona? Funciona. Tanto que se vocês pesquisarem no Google como Pain Letter, vocês vão entender que isso é usado nos Estados Unidos. Então, ou seja, obrigado, Juliana. Eu estou vendendo serviço. Eu estou vendendo o meu trabalho. E é importante que vocês entendam que esse momento, mais do que qualquer outro momento, vocês precisam vender valor. Né? O que eu posso fazer para o teu negócio, aonde eu tenho expertise. Mas eu preciso entender o que você faz, eu preciso entender o momento que você está passando, eu preciso estar bem informado. E essa informação, Baraldi, podem perguntar, onde eu vou buscar essa informação? Essa é a diferença. Tem vários caminhos para buscar. Continue sendo ousado.
Né? E mostrem os resultados, né, Baraldi? Principalmente, o profissional, às vezes, ele tem receio de colocar no currículo, de falar. Não importa somente quantos gols você fez, importa como você fez esses gols na carreira. É isso que o Baraldi está falando. Atitude, né? Como é que você contornou um problema e gerou resultado? Você melhorou o faturamento, você melhorou o saving da empresa, você otimizou o processo. Veja, tudo é resultado. É como você faz isso. Isso é muito importante para o posicionamento do profissional. Felipe Martins, meu irmão, você fez uma pergunta no início da live, no primeiro bloco. Tenta repetir agora para o Baraldi, por favor, que a gente responde. A Daniela já respondemos, abordagem agora assertiva. Com o Hunter é a mesma coisa, eu só não finalizei, Bruno. Com o consultor, com o Hunter no mercado, acho que ela pode ter um mesmo caráter, sabe? De pesquisar um pouco. Às vezes o cara acabou de dar tem um podcast que ele acabou de dar uma entrevista, acabou de sair uma matéria dele, acho que mandar um e-mail parabenizando, uma abordagem, cria uma conexão diferente. Eu preciso pensar em maneiras diferentes e fugir um pouco da tradicional. Até muitas vezes a minha conexão, que já esteve com aquele Hunter, ela pode ser um caminho de acesso, né? Lógico que se a gente for pensar em todos que entram em contato com qualquer consultoria, é humanamente impossível de dar atendimento a todo mundo, né? Então a gente também precisa, também atender os processos, porque nós temos um prazo extremamente curto, né? Mas eu volto a dizer, é importante ter ousadia, é importante pensar diferente na abordagem de como fazer. Sim, tá perfeito, tá perfeito. Pessoal, alguém tem mais dúvida? A Tatiana Fassolari, que é diretora executiva da FAST, está fazendo um comentário aqui que não conhece nenhum pessimista bem-sucedido. É exatamente isso. Né? Então, acho que a Tati esteve comigo semana passada numa live também, deliciosa. É minha cliente. Então, eu acho que é isso. É pensar fora da caixa e ter paixão, né? Acho que aí eu vou trazer um paralelo de uma conversa que eu tive com ela em um determinado momento, que é difícil também ouvir isso, né? De você sentir que as pessoas têm paixão pelo que fazem, né? Acho que a verbalização disso, e por incrível que pareça, no relato, quando a gente conta, seja a nossa história de vida, né? Quando eu vibro com ela, do que aconteceu, dou risada, e as minhas conquistas profissionais, elas vão deixar claro o quanto eu tenho paixão pelo que eu faço. Essa é outra característica que se busca muito, né? Eu não estou aqui só para ser um funcionário, trabalhar porque eu preciso de trabalho. Eu quero gerar valor, eu quero crescer, né? Eu quero também saber se você vai me poder proporcionar o que eu estou buscando. É uma troca, né? Mas essa paixão ela é importante também. E isso não é algo que a gente vai dizer como eu faço isso. Tem uma regra? Não tem. Você é apaixonado pelo que você faz? Por incrível que pareça, se você fizer essa pergunta para 10 numa entrevista, talvez 5 te respondam, não, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo hoje. Pois é. E por último, Bruno, uma das coisas de entrevista que a gente falou, que acho que para quem está nos ouvindo também é importante, o Luiz, vamos responder depois as perguntas do Luiz, do Cássius também, viu? Eles perguntam aqui algumas outras questões, se der tempo, tá, Baraldi? Eu acho que o processo para quem está fora do mercado agora e está nesse processo de transição, é importante, também é uma pergunta muito clichê que acontece, puxa, por que você saiu? O que aconteceu? Né? E a gente está muito acostumado a ouvir sobre as reestruturações que aconteceram. E agora, mais do que em qualquer outro momento,
esse discurso vai ser muito enfatizado, né? Porque, de fato, as reestruturações vão acontecer. Mas, seja por reestruturação ou por qualquer outro motivo, eu acredito muito na parcela de responsabilidade que nós temos naquele momento, né? O reconhecimento disso denota muito um autoconhecimento de você nesse processo de evolução, né? De estar se desenvolvendo, entender o porquê que você saiu e qual é a tua parcela de responsabilidade. Não dá só para jogar a responsabilidade para a Covid, não dá só para jogar a responsabilidade para a empresa. É importante entender, ainda que você não encontre, continue se questionando. Em algum momento você vai entender por que você, dos 10, ficaram 7, 3 saíram. Né? E isso é um processo riquíssimo e que quem está do outro lado adora ouvir. Porque é nesse momento que a gente percebe que houve uma evolução. Daqui para frente eu estou andando para frente, eu estou crescendo. Eu percebi onde eu errei e eu tenho uma tendência grande, Bruno, a me melhorar. Do contrário, quando eu nego a realidade, eu começo a repetir os meus comportamentos. E sabe o que vai acontecer quando a gente olha a carreira? Os mesmos motivos que levaram você a ser desligado lá no início, eles começam a se replicar. Claro, claro. Você leva isso para a carreira inteira. É fato, é fato. Veja, essa é uma crença minha, né? Eu não estou aqui falando como um especialista ou um faz filósofo sentido, que tem aqui uma teoria de vida e que é ela que deve ser seguida ou aplicada. Essa é só uma crença minha, Baraldi. Não é à toa que grande parte das pessoas que ficam muito tempo numa empresa acabam levando a cultura dessa empresa para outra nova e acabam saindo. Isso é natural. Uhum. Tem pesquisa disso até, viu, Baraldi? Seu Hamilton está assistindo ou não? Seu Hamilton... Puxar a orelha dele, hein? Se ele não estiver assistindo, não eu ia mandar um abraço para ele. Pois é. Eu não vi ele online. Mas, enfim. O Baraldi, o Lula Ferri, na verdade, eu acho que é o Luiz Ferri, que é o nosso cliente, parceiro trilha, tá? Eu acho, pelo usuário. Qual a melhor maneira de se fazer network com pessoas desconhecidas? Eu posso dar uma introdução e o Baraldi pode complementar e se aprofundar. Baraldi, networking com pessoas desconhecidas. Luiz, primeiro ponto, quando você não conhece uma pessoa, eu acho que, acima de tudo, é não ser invasivo. Primeiro ponto. Eu acho que você tem que tentar estudar a pessoa, estudar o segmento que ela atua, você ter muito conteúdo para trocar com ela, mas antes de abordar, que a abordagem seja feita de forma muito, assim, clara, leve, concisa, sem agredir. Eu acho que aos poucos você vai assim, conquistando essa rede que você de fato não conhece, porque é muito fácil uma rede de primeiro nível que alguém quer ter um amigo de infância, né? Você não precisa ter filtro com o cara, mas uma abordagem com uma pessoa desconhecida, eu acho que ela deve ser sutil, como o Fernando Peixeira está falando, né? A sutileza, a leveza, ela vai fazer muito, assim, vai levar muito em consideração na hora de a pessoa responder para você, tá? E networking, lembre-se que networking não é trocar cartão de visita, só isso. Networking é troca de conteúdo. Você tem que estudar para falar com a pessoa. Se o Baraldi é um diretor de uma indústria de cosméticos, eu tenho que estudar cosméticos do começo ao fim para falar com ele. Eu tenho que entender o processo de manufatura de cosméticos, como é que vende, qual que são os principais players, como é que está a ação da Boticário, da Natura. É isso, networking é isso. O Baraldi vai lembrar de mim daqui 2 meses. Depois ele vai me indicar, porque ele lembrou que eu tenho conteúdo para provar, para trocar, para poder entrar numa empresa nova. Ele vai lembrar de mim. Muito se diz de networking aí no mercado, o LinkedIn está cheio de especialistas falando de networking,
Mas a grande verdade, networking é troca de conteúdo. Você tem que estudar para falar com a pessoa, né? Então, Luiz, uma dica que eu dou é: estude com quem você vai falar. Se prepare. Ao fazer a abordagem, uma abordagem assertiva, leve, concisa, objetiva, sem agredir. Essa é a grande dica que eu dou para o networking. Baraldi, sua vez. Não, muito bom, Bruno. Acho que é por aí, é exatamente esse um dos caminhos. Eu talvez colocaria de duas formas. Eu acho que a gente tem que fazer investimento e achar um ponto de intersecção entre mim e a conexão que eu quero nova estabelecer. Eu preciso entender o que me conecta a ela, né? Quando eu encontro isso, eu tenho aqui um ponto em comum. Esse ponto em comum gera uma conversa em comum, né? E agora, eu preciso investir em networking. Quais são as ações de networking que eu faço? Né? Do contrário, não dá para querer... Veja, networking é igual uma plantinha, né? As pessoas fazem networking quando saem da empresa. Elas não fazem e é muito importante o que você está falando, né, Baraldi? É muito importante o que você está falando, porque o que acontece? Isso é um erro clássico das pessoas. Não falo com a pessoa há 30 anos. Perdi o emprego. Vou pedir emprego para a pessoa que não fala há 30 anos. Tomem cuidado. Networking, como o Baraldi falou, é plantio. Eu preciso regar. Eu preciso conversar com as pessoas tempo em tempo. Para que um velho ditado da minha avó: quem não é visto não é lembrado. Isso é muita verdade. Então, eu acredito que não dá para você esperar perder o emprego para fazer networking. Isso não funciona. Não funciona, definitivamente. Networking se faz todos os dias do ano, 365 dias do ano. Com quem que eu vou fazer networking? Priorize a rede de contatos de primeiro nível. Quem são as pessoas que conhecem você, que validam você? Essas pessoas podem te representar para outros contatos. Tua família, teus amigos, os ex-colaboradores, os ex-pares, os ex-chefes, etc, etc, etc. São seus contatos do primeiro nível. Não é o primeiro nível do LinkedIn. Muitas vezes você nem conhece o primeiro nível do LinkedIn. O primeiro nível que você tem que colocar são as pessoas que conhecem de fato o teu trabalho, que vão sentir a vontade de te indicar. Eu conheço o Baraldi e vou indicar ele numa empresa. Isto é networking. É networking. O Baraldi vai me indicar para o executivo que ele está entrevistando, porque ele confia em mim. Essa fórmula dá certo. E Bruno, olha, às vezes a gente fica preocupado em fazer networking novos, né? E a gente esquece de cuidar Baraldi, o daquilo amigo que a gente... está acompanhando a live, tá? Desculpa, aqui, ó. A dona Dirce, minha mãe. Beijo para vocês. Eu acho que o importante é olhar que a construção de um bom networking, ela não vem do zero. Um bom networking maduro, ele vai vir de um networking já construído. Ou seja, Bruno, eu estou apresentando você à Juliana. Se você for chegar na Juliana sem a minha pessoa não tiver nenhuma intersecção entre nós, a sua conexão vai ser muito mais difícil. Então, o que eu quero dizer, cuide, olhe o networking que você já tem criado, estabelecido. Veja quais são as ações que você está fazendo ali, porque é esse networking que você já tem que vai te abrir novas frentes. Às vezes a gente fica preocupado em fazer novos networking e esquece do que a gente já tem. E vai ficar mais difícil. O Felipe Martins, você quer fazer uma pergunta? Meu irmão Felipe fez a pergunta no primeiro bloco. Pode repetir, tá? O Baraldi está aqui para responder. É verdade, Baraldi, networking é um tema super importante para a gente finalizar a noite, tá? E networking eu faço há 6 anos. Eu conheço uma pessoa nova por semana. Há 6 anos. Eu adotei isso para mim. É uma faça atividade, chuva ou faça é um exercício. sol. É um exercício.
toda semana eu conheço uma pessoa nova. Não interessa. A pessoa pode ser a assistente da empresa XPTO, o diretor de RH da empresa, não importa. Eu vou trocar com a pessoa. O que isso me traz? Me traz várias coisas. Me traz relacionamento, me permite fazer mais negócios, me abre porta, me permite movimentar mais os meus profissionais, os meus clientes. Relacionamento em carreira é 80%, gente. 80%. O Felipe diz, como está o mercado de tecnologia na frente de Big Data e Analytics? Bombando! Fala, Baraldi. É isso. Veja, não existe um mercado de Big Data e Analytics. Existe a área aliás, os mercados que absorvem essas áreas de negócio. E praticamente hoje todos os segmentos precisam de cientistas de dados, precisam de analytics em todas as frentes. Uma das discussões que o mercado vem tendo bastante é o quanto as empresas, aquelas que já estavam preparadas com analytics, saem na frente hoje para tomar decisão, para fazer planejamento estratégico, e aquelas que não estavam entram numa dicotomia que é, cara, eu preciso de informação, e agora? Eu preciso investir em dados, eu preciso investir em estrutura, eu preciso investir em ferramenta, mas eu não tenho grana, não é prioridade, como faz? Em tempos de redução de custo, eu preciso também gerar investimento, como fica? Então, essa é uma área que eu posso dizer que ela é perene hoje e que vai demandar muito e que falta gente no mercado, essa é a grande verdade. Esses profissionais hoje bons estão sendo contratados e buscados a peso de ouro no mercado. Ah, Bruno, mas eu posso me candidatar a uma vaga de Big Data, mas eu nunca trabalhei com Big Data, sou de TI. Vou fazer um curso de formação de Big Data. Cuidado. A melhor maneira de você conseguir casco, background, é dentro da empresa que você está trabalhando. Então, se você está numa empresa, seja de tecnologia ou na área de TI de uma grande corporação, tente se movimentar para uma área, por exemplo, de inovação, que trabalhe com inteligência artificial, que trabalhe com Big Data. Por que você não faz essa interface com o gestor dessa área? E melhora o relacionamento com ele para ele te enxergar como potencial candidato para aquela área. O mercado, infelizmente ou felizmente, o Baraldi vai concordar comigo, compra experiência e não conhecimento. Experiência. Em alguns casos a experiência conta muito. Acho que é um complemento, né, Bruno? Eu tenho um caso, não sei se a Gabi está nos acompanhando, uma vez ela me indicou um garoto muito brilhante, talentoso, com um belo currículo, e que tinha feito uma formação em engenharia de produção mecânica, se não me engano, mas ele não queria ser engenheiro. Ele queria atuar na área de Big Data. E o moleque estava comendo livros, fazendo cursos, já estava investindo em Python, só que ele não estava conseguindo adentrar o mercado. O que eu faço? Mas eu falo inglês, eu falo alemão, eu já morei fora, eu sou formado na Mauá. Eu falei, bom, você já pensou em procurar startups que precisam de um cara como você, e já que você tem um bom estofo familiar, e trabalhar como pro bono, deixa eu te ajudar, você não precisa me pagar nada. Veja, de novo, eu preciso pensar diferente, eu preciso ter ousadia, eu preciso acreditar que o que eu faço vai gerar valor. E muitas vezes a geração de valor ela não acontece de imediato. A gente precisa, às vezes, dar alguma coisa, a gente precisa iniciar alguma coisa, dar um primeiro pontapé, para depois começar a colher as coisas. Então, existe, às vezes, uma maneira diferente de fazer negócio. Claro. E ele não acredita. O Felipe Martins coloca que ele saiu da área de infraestrutura depois de 10 anos e agora está em Big Data. Ou seja, ele fez uma movimentação interna na empresa, que é melhor. Então, tem quem patrocina, tem quem o conhece, tem quem sabe do potencial dele. Ótimo. E se ele estava já se dedicando a isso
investindo, mostrando, porque quem está vendo ele lá internamente está vendo o quanto ele está, e é um cara que entende, né? Tem perfil para isso, cara, vem para cá. Isso é uma delícia. Isso aí, parabéns, Felipe. Muito bom. Exatamente essa movimentação que você fez e isso vai prosperar bastante. Baraldi, eu acho que é isso, né, Baraldi? Foi recorde da live, é isso? São 8h30, 1h30 Muito de bom. live. Eu acho que a gente vai ter que fazer o repeteco, né? E gostei bastante, né? Eu acho que a gente pode finalizar, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar para mim, para o Baraldi. Né, Baraldi, você quer colocar os teus contatos aí, falar, enfim, o teu e-mail? Não, eu vou deixar aqui para quem quiser me seguir no Instagram. Eu sem óculos sou uma maravilha. Eu vou deixar, Ju, eu vou deixar a segunda live salva, pode deixar. Esse é obrigado, meu, Luiz esse é meu Ferri, Instagram. obrigado. Quem quiser me acompanhar, no canal Olha nosso lá, da BM Search também tem já legal. todos os conteúdos. Esse trabalho é um trabalho fruto da Juliana Belmudes, e aí acho que a gente está falando de transformação de digital. Para quem olhar e quem entrar no meu Instagram, olhar as primeiras lives, os primeiros flyers e toda a estratégia que a gente tem desenhado hoje. Nós ficamos, no dia 1º, 4 horas, eu, a Juliana e a Rita em reunião. A Rita na Alemanha, não, na Holanda. E, enfim, a diferença que está fazendo no trabalho, na imagem, na estratégia, está sendo absurdo. Então, é importante reconhecer que não dá para a gente ter expertise em tudo, né? A gente precisa de braço, a gente precisa de ajuda e ter o auxílio e esse suporte de quem conhece é fantástico. A Ju, E a tá de Juliana parabéns. Belmudes é isso aí, grande profissional, já me recomendou, inclusive, o Baraldi aqui. Tô devendo uma data, né, Ju? Semana que vem vou te devolver aí com uma data e a gente vai conversar com certeza, né? Baraldi, acho que foi um sucesso a nossa live, né? Graças a Deus, o pessoal Obrigado tá pelo aqui convite. elogiando. Imagina, cara, acho que a gente vai ter que fazer um programa de lives aí, eu e você, porque o sucesso foi grande. Obrigado, Alci, grande consultora da trilha, uma pessoa que está à linha de frente comigo lá na trilha. Muito obrigado, a Ju, o Claudinei trabalhou na Unilever, tá, Baraldi? O Claudinei trabalhou na área de fitotecários da Unilever, lembra, Caldeco? Fitotecários, olha, eu tô ficando velho, hein? Gestão de fitas, hein, ô Claudeco? Muito bom, a Daiane Potter, minha cliente querida, muito obrigado. Muito bom. Que bom que você gostou, Roberto. Roberto excelente. Parceirão de mercado, conheço o Roberto faz tempo também. Que legal. Tinha muita gente, tinha a Vanessa, que vai fazer live comigo amanhã, né, Van? Que é especialista em imagem, corporativa. Obrigado, Van. A gente vai se falar amanhã. Vai ser uma live muito legal também. Eu acho que é isso. E agradecer a todos aqui, ao Luiz Ferri também. Enfim, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Fiquem bem. A gente vai deixar salva essa live no Instagram da Trilha. Depois a gente vai reproduzir com a ajuda da Juliana Belmudes, né, especialista em digital aí. A gente vai transformar em vídeo e vai colocar no YouTube da ABM Search, do Baraldi. Tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Saúde, que é o que interessa agora. Fique em casa. Quem puder, fique em casa. E a gente vai se falando. Baraldi, muito obrigado pelo teu conteúdo, viu? Muito rico. Agradeço muito. Eu que te agradeço pelo convite. Bom estar contigo aqui. Obrigado a todos que assistiram, que entraram de novo. E um ótimo resto de semana. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.